Você sabia que muitos alunos que afirmam ter aprendido sobre seleção natural acabam se contradizendo quando vão construir narrativas evolutivas? Basicamente, isso significa que as pessoas acham que aprenderam seleção natural, mas na verdade estão apenas reproduzindo conceitos de senso comum. E você, será que aprendeu mesmo seleção natural? Pega lápis e caneta e vamos descobrir. Nós vamos apresentar para você algumas frases sobre evolução e você vai marcar os seguintes pontos. 0 pontos se você discordar totalmente da frase, 1 ponto se você concordar parcialmente com a frase e 2 pontos se você concordar totalmente com a frase. Então vamos lá. Quando acontece a variação em determinado ambiente, o organismo vai responder gerando um novo traço. Existem organismos adaptados e não adaptados, e os adaptados vão substituir os não adaptados ao longo do tempo. Na Revolução Industrial, as mariposas brancas começaram a sofrer o processo de seleção natural quando as fábricas começaram a poluir o ambiente a ponto de escurecer as árvores onde elas pousavam. A seleção terminou quando as mariposas pretas substituíram as mariposas brancas que estavam nesse ambiente. Se o organismo está vivo, ele está adaptado ao meio em que vive. O processo de seleção natural sempre produz resultados positivos. O ancestral da baleia dos golfinhos, por viver próximo ao ambiente aquático, teve selecionado barbatanas dorsais e peitorais, semelhante à dos peixes, que são a forma maximamente adaptada de se locomover na água. A seleção natural explica todas as adaptações que existem nos seres vivos. Se o dossel de uma floresta é eliminado, as plantas do subbosque, que são adaptadas à sombra, vão morrer. O ambiente é a força que move a seleção natural. Mutações sempre resultam em características benéficas. E aí, como foi responder essas frases? Achou difícil? Achou fácil? Não fez sentido nenhum para você? Vamos aos resultados. Se você marcou de 10 a 20 pontos, significa que o processo de seleção natural que você tenha se aproxime de um processo intencional, dirigido por uma força centralizadora. Agora, se você marcou entre 0 a 10 pontos, significa que você tem um entendimento de seleção natural que se aproxima de uma propriedade emergente. Não entendeu nada do que eu falei? Não tem problema, a gente vai explicar frase por frase para tentar fazer você entender direitinho. Na verdade, os organismos não desenvolvem as mutações para responder a variações no ambiente. Essas mutações surgiram em um momento anterior à variação ambiental e surgiram de maneira aleatória. O que aconteceu foi que elas foram selecionadas. Não existe uma dicotomia entre o organismo adaptado e o organismo não adaptado. O que existe é um gradiente de variabilidade. Dentro desse gradiente existem diversos graus de adaptação ao ambiente. E dentre essas variações vão permanecer todas aquelas que não impeçam a sobrevivência e a reprodução. Ou seja, indivíduos que apresentam um grau não tão alto de adaptação também continuarão existindo, porque ele foi capaz de sobreviver e de se reproduzir. Nessa frase é possível identificar um marco inicial da seleção natural, que seria a variação do ambiente, ou seja, quando as fábricas começam a poluir o ambiente, e um marco final, quando ocorre a substituição das mariposas brancas pelas mariposas pretas. Mas nós já falamos que não ocorre essa substituição do indivíduo mais adaptado pelo indivíduo menos adaptado. E além disso, a seleção não tem começo e nem fim. Seleção natural é reprodução diferencial. Enquanto ocorre a reprodução, também ocorre a seleção. É um processo dinâmico, sem início e sem fim, que não implica necessariamente em uma alteração ambiental. Quando a gente diz que existe um organismo O, que está adaptado a um ambiente E, significa necessariamente dizer que existe um ambiente O' que não está adaptado a esse ambiente E. É da natureza dessa comparação que surge a ideia de que se um organismo está adaptado, ele está vivo. É claro que existem organismos que estão mais adaptados que outros, mas isso não quer dizer que na verdade ele está mais vivo do que outros.
Isso só significa que o organismo mais adaptado tem melhores chances de sobreviver e de deixar descendentes. Dessa mesma forma, quando muitos dizem que um organismo está perfeitamente adaptado ao ambiente, significa quase dizer que ele seria impossível de morrer. Ou seja, não faz sentido dizer que um organismo está adaptado porque está vivo. Ele apenas está mais ou menos adaptado do que outro em termos de sobrevivência e reprodução. As adaptações nos dão a impressão de que os seres vivos se complementam com os seus ambientes. Entretanto, os componentes físicos e biológicos do ambiente se modificam a todo momento, tornando a evolução um processo contínuo e dinâmico. Mas se a gente levar em consideração que os organismos têm diferentes traços e precisam desempenhar diferentes ações enquanto estão vivos, a gente vai conseguir perceber que, na verdade, as adaptações têm prós e contras. Por exemplo, o paladar humano dá preferência para alimentos ricos em carboidratos. Em um ambiente ancestral, onde a oferta de alimentos era escasso, isso pode ter sido um traço muito benéfico. Mas atualmente esse traço resulta em algumas complicações, como por exemplo, obesidade. Por exemplo, o fato de focas terem nadadeiras. Isso permite com que elas nadem com um grande desempenho, mas pelo contrário faz com que elas gastem muito tempo para se locomover nas rochas. Mais um exemplo no ser humano. O homem deve sua versatilidade e capacidade atlética devido às suas mãos preenses e membros flexíveis, mas isso nos deixa muito mais suscetíveis a torções e rompimentos de tendões. A formação dos organismos depende, na verdade, de um número finito de possibilidades, e raramente as características são maximamente adaptadas. Nesse caso, se os ancestrais das baleias e dos golfinhos conseguissem desenvolver a capacidade de abrir um portal que permitisse que eles viajassem para um outro lugar na água, isso seria muito mais adaptado do que as nadadeiras. Mas isso não é uma possibilidade orgânica em termos de desenvolvimento embrionário dos indivíduos. Não são produzidos os fenótipos ideais, são produzidos os fenótipos possíveis. Na realidade, as adaptações podem ser explicadas por fenômenos que não envolvem a seleção natural. Por exemplo, a deriva genética, a mutação, a plasticidade fenotípica, migração, a epigenética e vários outros fenômenos. O organismo é capaz de alterar tanto o ambiente como responder ativamente às mudanças ambientais, alterando a sua própria fisiologia. Mas isso a gente vai explicar mais pra frente. A seleção natural é uma consequência da reprodução diferencial que resulta de mutações aleatórias do organismo e de interações complexas do organismo com o ambiente onde ele vive. As mutações elas podem tanto aumentar quanto diminuir o fitness da população. Uma mutação ela pode muito bem ser prejudicial para a espécie. O problema é que a gente vive dentro de um ciclo que perpetua o pensamento intuitivo ao invés do pensamento científico. O artigo do Cooper de 2016 sobre seleção natural como um processo emergente explica que, por mais que os professores de biologia entendam a seleção como um processo emergente, eles acabam tendo dificuldade em ensinar isso aos seus alunos. Dessa forma, ao invés de promover uma mudança conceitual, os alunos acabam reproduzindo aquilo que eles já acreditavam. E se você é professor de biologia, saiba que você pode mudar isso. Existem dois tipos de discurso em que o professor tem que prestar muita atenção. O primeiro deles é tratar a seleção natural como uma entidade centralizadora. O segundo é o papel do organismo nesse processo. Então vamos dar uma olhada nesses dois processos. A gente tem que evitar dizer que a seleção natural é uma entidade ativa, ou seja, a gente transmite essa ideia quando a gente diz que a seleção natural atua, age, produz, determina, privilegia. Ao invés disso, a gente tem que considerar a seleção natural como um resultado das interações que o organismo é capaz de estabelecer durante a sua vida, e não como uma causa, porque na verdade a seleção natural é uma propriedade emergente dessas interações. Mas o que é uma propriedade emergente afinal? Vamos pensar então em um exemplo para ficar fácil da gente entender. O pensamento humano, por exemplo, é uma propriedade emergente, porque ele resulta da interação entre os seus diversos componentes. Quais são eles, por exemplo? Os neurônios, neurotransmissores, o próprio encéfalo, o sistema nervoso. Se a gente for ver cada um desses componentes, não existe pensamento neles por si só. Os neurônios não são capazes de pensar, nem o encéfalo e nem os neurotransmissores por si só. É preciso que todos esses elementos estejam juntos e, além de estarem juntos interagindo, precisam estar organizados. A partir dessa organização, emerge o pensamento. Assim como o pensamento é uma propriedade emergente, a seleção natural também. Ela emerge a partir das interações que o organismo é capaz de estabelecer durante a sua vida. Ou seja, a seleção natural é o resultado de todas essas interações e não a causa, muito menos uma força atuante. A gente está acostumado a pensar que os organismos são selecionados. Esse tipo de pensamento transmite a ideia de que os organismos são passivos no processo de evolução, quando na verdade eles são ativos.
Olha só um exemplo. Quando não existe disponibilidade de alimento de fácil acesso, um pica-pau pica a superfície do caule e consegue acesso ao alimento. Com isso, ele deixa perfurações no caule que podem modificar a história dos seus próprios descendentes e podem modificar a história de outras espécies. Além disso, os organismos são capazes de mudar o seu próprio fenótipo. Quando uma planta de sombra, por exemplo, que possui cutícula fina, as folhas largas e pouco ou nenhum pelo, ela é exposta a muita luz do sol, as folhas diminuem de tamanho, a cutícula aumenta de espessura, os pelos crescem mais numerosos. Então, como a gente pode perceber, o organismo não é passivo no processo de evolução. E aí, esse vídeo ajudou você a vivenciar uma mudança conceitual sobre evolução? Responde aí nos comentários pra gente. Ah, não esquece de curtir o vídeo e se inscrever aqui no canal.